Rafaela, a gente falou agora há pouco no comecinho dessa edição aqui sobre aquela DR ali entre Campos Neto e o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Queria repercutir um pouquinho desse assunto com você, mas eu queria trazer o Felipe Nascimento, eu queria que o Felipe atualizasse mais informações pra gente sobre isso. Felipe, tem mais novidades aí nessa DR ali ou como que tá a situação agora nesse momento entre os dois? Tem alguma novidade? Clima ficou meio tenso mesmo, né? Como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o governo precisava fazer reforma, precisa ganhar mais credibilidade, ele precisa gerar um ambiente favorável ali para o crescimento econômico. O Paulo Guedes ficou meio pé atrás, falou, poxa, o presidente, né, do Banco Central, ele sabe qual é o plano. Ele sabe o que a gente está fazendo para poder gerar esse ambiente de confiança, esse ambiente mais seguro, né, para a economia brasileira. Então ele falou: a gente sabe qual é o plano, o Campos Neto sabe qual é o plano. Se ele tiver um melhor, ele que apresente. Então ficou meio uma rusga mesmo, né, entre o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Inclusive, Paula, eu queria até fazer uma pergunta para a Rafaela, aproveitar que ela está aqui conosco, né? Rafaela, eu queria saber, assim, geralmente quando o ministro da Economia ele fala alguma coisa, ele comenta alguma situação, sempre gera uma repercussão, né? Então, essa questão dele falar que o Campos Neto sabe qual é o plano, se ele tiver um melhor, ou se ele tiver algum diferente que ele apresente, pode causar algum tipo de instabilidade no nosso cenário econômico, alguma instabilidade, inclusive para as reformas que o Brasil tanto está precisando? Olha, eu não vejo assim com tanta gravidade esses comentários, não. Eu acho até porque se você observar o que foi comentado ao longo do dia ontem, né, o próprio Roberto Campos e o que ele vem falando, o que ele comenta oficialmente, né, nas atas do Copom, eu acho que a mensagem é uma mensagem que existe essa necessidade de avanço nas reformas. E eu acho que, de fato, a gente não tem visto, né, principalmente a questão do ajuste fiscal ainda ser resolvida. A gente está caminhando para um final do ano e ainda sem uma data prevista para a votação do orçamento e ainda discussões sobre a possibilidade de criação de um novo programa de assistência social e como ele seria financiado desde que cumprisse o teto de gastos. Então, existe sim uma discussão, que é uma discussão política difícil, e eu acho que a mensagem do presidente do Banco Central é muito consistente, e ela vem sendo feita aí ao longo de todas as discussões em torno da política monetária, dessa necessidade do ajuste fiscal, da manutenção do teto de gastos, da volta do equilíbrio fiscal. Então, eu não vejo assim com uma gravidade, eu não acho que é uma crítica em si. Eu acho que existe por parte de todos nós, né, uma certa frustração com o andamento das reformas. A gente gostaria que elas andassem de maneira mais veloz, porque a gravidade, a gente começou aqui na nossa conversa falando sobre o tamanho da dívida, né? Então, esse crescimento da dívida, ele é muito alto, ele é muito significativo. Cada mês que passa, né, a gente adiciona mais déficit, mais dívida ao nosso total, e isso gera, sim, essa ansiedade, essa incerteza no mercado, está refletida aí na elevação da curva de juros, e o fato das reformas não andarem cria um ambiente de certa frustração, mas eu acho que a discussão política, ela, enfim, ela acabou sendo atropelada aí pelo calendário das eleições municipais. Agora a gente tem a questão das eleições no Congresso, que só vão ser resolvidas em fevereiro, então tudo isso aí precisa ser acertado ao mesmo tempo, e a gente sabe que isso é bastante difícil, considerando como a nossa política anda. A gente vê a própria reforma da Previdência, que começou a ser discutida lá em 2016, para ser aprovada finalmente só em 2019. Então, não são reformas fáceis, apesar de serem muito necessárias, e a necessidade ela é imediata, eu acho que gera um pouco de frustração. Eu vejo mais como um desabafo, de uma certa frustração. A gente gostaria que o problema fosse resolvido. Eu concordo que as soluções são dadas, já. Eu acho que esse é um grande benefício do problema que a gente tem hoje. A gente já sabe como resolver, né? Então, já existem propostas para criar um programa novo assistencial, né, remanejando de outros programas, cumprindo o teto de gasto e retornando ao ajuste fiscal. Então, as soluções realmente existem e estão na mesa, mas, obviamente, que essa negociação ela é complexa e, enfim, a gente precisa ainda ter um pouco de paciência.